Maravilha, então vamos nessa. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Lucas Moreira da Silva Vieira, sou aluno do 10º semestre de Engenharia Elétrica e eu estou aqui para apresentar meu trabalho intitulado Análise do Impacto da Geração Distribuída nos Estudos de Proteção de Alimentadores usando o software ATP e ATP-Dron. Trabalho orientado pelo professor Daniel Barbosa, tá? Então, nessa apresentação aqui, eu quero mostrar para vocês, primeiro fazer uma contextualização no qual eu estava inserido durante a realização desse projeto, fazer a introdução do tema, mostrar qual foi a metodologia utilizada, mostrar os resultados obtidos, a partir daí as conclusões, né? Algumas referências do trabalho e os agradecimentos finais. Bom, então eu só queria contextualizar, né, aonde eu estava inserido durante a realização desse projeto como um todo, né? Eu comecei a desenvolver esse projeto dentro do GCPI, Grupo Sistemas Elétricos de Potência, no período que eu estava realizando a minha iniciação científica, né? Então, esse projeto foi fruto da iniciação científica, tá? Concomitantemente, eu estava pegando a disciplina de proteção, então, o temática tem muito a ver com a disciplina, então foi muito salutar para mim poder estar participando desse processo, desse desenvolvimento, né, de forma paralela. E, por fim, com os resultados aí da iniciação, eu consegui escrever um artigo, o qual foi submetido e aprovado ao Congresso Brasileiro de Qualidade de Energia Elétrica e será apresentado na semana que vem. Bom, então, eu queria primeiro falar um pouco sobre o crescimento da geração distribuída, né? A geração distribuída cresce continuamente no mundo, né? Chegando a ser, atualmente, uma das atividades econômicas mais ativas no setor global. No Brasil, por exemplo, ano passado, a gente ultrapassou a marca de 10 gigawatts de potência instalada de micro e de mini geração distribuída, né? E esse aumento, ele está muito relacionado justamente com esse conceito de prosumidor, né? Você poder, com essa tecnologia, ser tanto produtor como consumidor. Então, uma vertente monetária, né, de você ter esse investimento e um retorno financeiro, é um grande incentivador da difusão dessa tecnologia, né? E aí, junto a isso daí, ano passado a gente teve também um marco importante, né, que foi a lei número 14.300, que instituiu o marco legal da microenergização distribuída, que veio tratar muito em relação à tarifação, né, e à tributação dessa tecnologia, tá? Então, é um assunto crescente e bastante bem recorrente aqui no nosso país, tá certo? Então, para a apresentação, eu queria inicialmente esclarecer um conceito importante, que é o conceito de microrede, né, que vai ser importante para toda a apresentação aqui. Então, a gente define a microrede como um grupo de cargas e de recursos de energia distribuída, interconectadas dentro de um limite elétrico claramente definido, que atua como uma entidade controlável única com relação à rede, tá? Então, traduzindo isso, né, aqui na figura 1, a gente tem a arquitetura básica de uma microrede, né? Então, o que é que acontece aqui? A gente tem a presença do nosso grid, nossa rede de distribuição, né? E ela vai estar conectada através de um transformador de distribuição em um ponto, tá? Esse ponto aqui é chamado de ponto de acoplamento comum, da sigla PCC, tá? Então, a gente pode ver que a gente tem um ponto de conexão apenas, né? E um limite elétrico claramente definido, né? Então, esse limite aqui, como se fosse assim, daqui para dentro, tudo isso daqui é a sua microrede, é a parte interna da sua microrede, tá? E o que é que você tem aqui dentro? Bom, você tem cargas, né? Você tem as suas cargas, e você tem a sua geração também, né? Seja ela renovável ou não, né? Então você pode ter toda a sua interface de eletrônica de potência, você vai ter dispositivos de armazenamento de energia, você pode ter uma rede de comunicação, uma malha de controle aqui dentro. Então todo esse contexto aqui, né, pode se tornar até muito complexo, né, a depender do grau, do tamanho da malha que você tem, tá certo? Mas esse é o conceito básico da microrede, tá? Essa microrede, ela pode operar tanto ilhado, né, ou seja, desconectado da sua rede de distribuição, quanto conectado, que é o que a gente chama de modo on-grid ou off-grid, tá? Então, a geração distribuída, ela é capaz de suprir todo o carregamento interno da microrede, ou ela pode estar operando, pegando um pouco da rede de distribuição, ou até exportando, né, como produtor, relacionando com aquele conceito de consumidor que eu falei agora há pouco, tá bom? Então, uma vez claro aí esse conceito de microrede,
eu queria trazer um pouco dos impactos, né, que apresenta a geração distribuída causa nos sistemas de distribuição de energia elétrica, né? Muito crescimento, muita coisa boa, todo mundo falando sobre o assunto, né? Então a gente sabe que de fato você tem os aspectos positivos, né? A gente tem a possibilidade da redução da emissão de gases poluentes, né? Através do uso de fontes renováveis, por exemplo. A gente também tem a possibilidade da diminuição das perdas técnicas, né? No sistema de distribuição, porque você pode ter, isso no caso ideal, que deveria ser assim, né? A gente pode ter a geração muito próxima da carga. Então, você diminui essa distância, né? Então, as perdas nas linhas são muito menores e, consequentemente, você tem o aumento da eficiência energética, né, do seu sistema, tá certo? Só que você também tem todos os impactos negativos, né? Vamos dizer assim. Eu acho que esses impactos é importante ressaltar que são negativos, mas são inevitáveis, né? A tecnologia é uma coisa que vai continuar crescendo, vai se difundir, é o futuro, não tem para onde correr, e a engenharia está aqui para isso, para poder lidar com esses problemas, com esses impactos da melhor forma possível, né? Então, eu queria destacar, né, quando esses impactos negativos, algumas esferas que ele está inserido, né? O aumento da conexão de fonte de geração, você pode ter problema de sobretensão, por exemplo, o que vai prejudicar a qualidade da energia elétrica, tá? Você tem a presença de fontes intermitentes também, né? Como a solar, né? E isso pode aumentar o número de chaveamento de TAPs, de regulador de tensão, o número de chaveamento de banco de capacitores. Então, em relação a transitórios, pode ser algum problema, trazer impacto nesse sentido aí, tá? E além da parte toda legislativa, né, de tributação e tal, relacionada a esse conceito de consumidor. Então, são várias esferas na qual a inserção dessa geração distribuída, né, o crescimento dessa tecnologia vai causar, tá? E aí eu queria localizar justamente a minha pesquisa para vocês. Aonde é que eu estou inserido nesse contexto todo aí? Bom, então a pesquisa está relacionada aos impactos da geração distribuída nos sistemas de proteção, tá? Então eu queria deixar claro qual é o objetivo do trabalho. Então o objetivo do trabalho é avaliar de forma mais aprofundada as possíveis consequências que a conexão de um microgrid, de uma microrrede, causa nos sistemas de proteção convencionais de alimentadores urbanos e propor, a partir daí, soluções para os problemas identificados, né? Então, melhorando a qualidade da energia elétrica e focando principalmente em causar o menor impacto possível para as concessionárias de energia elétrica, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte aí, tá certo? Então, assim, nesses alimentadores urbanos que a gente vai utilizar, tradicionalmente utiliza-se a filosofia de sobrecorrente, né? E essa filosofia, ela utiliza como pressuposto, né, como base principal, a unidirecionalidade do fluxo de potência, né? Então, a gente sempre considera o fluxo de potência fluindo da subestação sentido carga, né? E a presença da geração distribuída vai modificar justamente esse fluxo de potência, né? Você vai ter uma alteração nesse fluxo, o que pode causar impactos na proteção, como a perda de coordenação e a perda de sensibilidade, né? Você pode ter dispositivos a montante atuando antes de dispositivos que estão a jusante, então você vai ter uma perda de coordenação, né? Sem falar nas questões de que a presença da geração distribuída, por ela ter uma contribuição, né, uma parcela na corrente de curto, ela pode gerar atuação indevida, ou seja, trechos saudáveis do seu alimentador podem ser sensibilizados e seccionados, né, justamente por possuir geração distribuída que vai contribuir com essa corrente de curto e vai sensibilizar a proteção naquele trecho ali, tá? Então, são alguns pontos dessa problemática como um todo aí, né? Que a gente vai trabalhar um pouco melhor. E para trabalhar isso, qual foi a metodologia utilizada? Bom, então o primeiro passo foi fazer a modelagem dessa rede de distribuição, tá? Em seguida, a gente fez o dimensionamento e a modelagem do sistema de proteção, utilizando a filosofia de sobrecorrente tradicional para o alimentador. A partir daí, a validação do sistema de proteção. Depois que estava tudo validado, a gente inseriu a geração distribuída e analisou quais foram os impactos que essa inserção causou no sistema que já estava validado. O que aconteceu aqui? A partir daí, a gente fez o dimensionamento, né, e a modelagem do novo sistema de proteção, que é justamente a proposta original do artigo. E fizemos a validação, vendo se realmente essa proteção atendeu com o que foi esperado. E, por fim, a comparação desses resultados, né, analisando o desempenho do sistema. Bom,
No artigo que a banca está examinando, está de forma mais sucinta essas etapas de desenvolvimento, né? Mas eu queria trazer para vocês só alguns pontos aqui, algumas etapas do desenvolvimento da iniciação científica que deram origem a todo esse trabalho, só para vocês terem uma noção geral de quais foram as etapas realizadas, tá? De forma breve. Bom, então a rede escolhida foi a rede 3E, 34 barras, né? É uma rede já bem estabelecida, baseada em um alimentador real. Então a rede 24.9 kV, ela possui bancos de capacitor trifásico, autotransformador, regulador de tensão, linha de distribuição monofásica e trifásica, carga concentrada, distribuída, de potência, corrente, impedância constante. Então, a rede bem variada, né? E que a gente tem uma base de dados bem sólida do I3E que a gente utilizou para modelar essa rede aí, tá certo? Então, ela tem essa cara, o IF lá. Aqui já é a cara da rede modelada no ATP, tá certo? Isso aí já é uma interface do ATP Draw, tá bom? Então, já estava validado aí. Então, uma vez validado, a gente fez o estudo da proteção desse alimentador, tá bom? Utilizando a filosofia de sobrecorrente tradicional, né? Religador protegendo aqui o tronco principal, os fusíveis protegendo cada ramal e os transformadores de distribuição aqui, tá certo? Como critério, a gente utilizou que os fusíveis vão suportar até 50% de sobrecarga e vão ser sensíveis a 1/4 do nível 25% da corrente de curto, né? Para garantir a sensibilidade. Então, o coordenograma dessa proteção ficou com essa cara aí, né? Então, a gente tem aqui as duas curvas do religador, curva rápida, curva lenta do religador, né? As curvas do maior fusível ao qual o religador precisa coordenar, né? Nesse caso, o que é nosso elo foi de 15K, tá bom? Aqui representando 50% de sobrecarga da corrente nominal e aqui 1/4 da corrente de falta mínima, que é o que ele precisa ser sensível para pegar, tá bom? Então, a gente pode ver a coordenação. Importante salientar, o religador foi ajustado para ter duas curvas rápidas e duas curvas lentas, com atuação de 10, 20 e 20 segundos, né? O intervalo entre as curvas. Então, isso aí vai ser importante, que a gente vai ver bastante essa atuação aí nas simulações, tá certo? Então, para colocar isso no ATP Draw, a gente não tinha tudo que a gente queria já no ATP, então a gente teve que fazer essa modelagem aí. Então, a gente fez a modelagem do fusível, né, utilizando as curvas reais de ponto fornecidas pelo fabricante, tá certo? Então, a gente podia escolher o tipo de curva, o religador da mesma forma, né? Eu coloquei todo o padrão ANSI e EC, a gente podia usar todos aqui, o dial de tempo, mudar o tempo de religamento, no religamento. Então, foi um modelo bem completo e interessante para a gente fazer esses estudos aí. Maravilha. Então, uma vez que a gente modelou a proteção, chegou a hora de testar, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aí dos cursos que a gente rodou. Né? Então, no caso de uma falta externa em um ramal protegido por um fusível, a gente tem claramente aqui a atuação das duas curvas rápidas e da curva lenta do religador, e o fusível limpando a falta, né? Depois o religador volta a conectar a geração aqui. Nesse caso, a gente tem uma falta no tronco principal, né? Então, o religador vai fazer os seus ciclos completos, duas rápidas, duas lentas, e depois ele vai entrar em lockout, tá certo? Então, a gente tem a validação, justamente o comportamento esperado do sistema de proteção, tá bom? Então, a gente faz agora o dimensionamento da microrede, né? Então, a gente arbitrou agora, é o seguinte, que entre a barra 858 e a barra 834 vai ser o nosso ponto de acoplamento. Então, daqui para dentro, tudo isso daqui é considerado microrede. Tudo isso aqui vai ser carga interna, tá? Conectamos com geração, né? Uma pequena central hidrelétrica na barra 846 e um sistema solar, um PV System aqui na barra 862, tá? Essa geração é capaz de suprir de forma plena todas as cargas internas, então a microrede conseguiria operar de forma ilhada aqui, sem problema, tá bom? Então, uma vez que a gente colocou a geração distribuída, chegou a hora de analisar na parte mais importante, né? E começar a fazer análise dos impactos da presença dessa microrede no sistema de proteção que já estava bem estabelecido, tá bom? Então, o que é que eu estou trazendo aí nesse slide, né? A seguinte situação, uma falta nesse ramal aqui, na barra 864, que você tinha um fusível aqui protegendo esse ramal, tá certo? Na esquerda, a gente tem o gráfico sem a presença da microrede e aqui com a presença da microrede, para a gente ver o antes e depois, para poder analisar o impacto, tá?
Então, a gente pode ver que do lado esquerdo a gente teve a atuação esperada da proteção, com as curvas rápidas, a curva lenta do religador, e o fusível sendo sensibilizado aqui. Porém, quando a gente insere a geração distribuída, a gente pode ver que o religador é sensibilizado, mas o fusível é sensibilizado quase que ao mesmo tempo, né? E aí, tanto que você só tem a atuação de uma curva rápida do religador aqui, ele nem entra na segunda curva rápida, porque o fusível já limpa a falta aqui, tá certo? E por que isso acontece, né? Olhando o NIF lá, fica bem claro que esse fusível que ele está localizado aqui, ele vai sentir agora, além da contribuição da corrente de curto que vem da subestação, que está conectada aqui nessa barra de centro, tá? Além dessa corrente de curto aqui, dessa parcela, você vai ter a parcela da geração distribuída. Então, olha que interessante, né? A corrente de curto sentida pelo fusível vai aumentar, você vai ter uma nova parcela vindo daqui, mas a corrente de curto sentida pelo religador aqui vai continuar praticamente a mesma, né? Porque nesse caso aqui vai continuar praticamente a mesma, tá certo? Então, a sensibilização do fusível é diferente, mas o religador continua praticamente a mesma, tá? E justamente por isso, né, se aumenta o nível da corrente de curto, o tempo de atuação do religador, do fusível vai diminuir, né, da sensibilização do fusível, tá certo? Então, assim, isso aí é um problema claro de descoordenação, né? A proteção está se comportando de forma diferente do que foi projetado, o que é um aspecto negativo, tá? Isso é um cenário indesejado, tá certo? E a filosofia de utilizando religador e fusível é justamente para você lidar com faltas temporárias, né, que representam 80% das faltas que acontecem nos alimentadores urbanos. Então, você pode lidar com essas faltas e depois restabelecer a sua rede, né, justamente pela atuação do religador. Nesse caso aqui, se fosse uma falta temporária, o fusível já ia ser sensibilizado e aquele trecho ali do alimentador já ia ser seccionado pelo fusível, diminuindo a qualidade da energia elétrica, né, a qualidade da energia elétrica, os indicativos, né, e gerando um problema para a concessionária também, que vai precisar deslocar uma equipe de manutenção para fazer a realização, o religamento desse trecho aí, né. Então, traduzindo agora essa situação em coordenograma, né, aquele ramal era protegido por um elo de 1K, tá? Então, a gente tem o coordenograma desse trecho aqui, tá? As curvas do religador, as curvas do fusível em azul e marrom. E aqui é o seguinte, ó, a curva verde, essa linha verde aqui, é a corrente de falta sentida pelo religador. Então, ela com e sem a geração distribuída é praticamente a mesma, tá? A corrente de falta, essa linha em vermelho, representa a corrente de falta sentida pelo fusível, né? Sem a geração distribuída. E a cinza representa com a geração distribuída. Então, a gente pode ver que a gente teve um deslocamento nessa linha aqui para a direita, ou seja, o nível de corrente aumenta, então o tempo de sensibilização vai diminuir, como a gente viu, né, nos gráficos, né? Interessante que essa linha está se aproximando dessa interseção, né, da curva rápida do religador com a curva do fusível. E essa região representa justamente onde você começa a ter uma descoordenação. Então, você está aproximando a sua proteção para uma zona de descoordenação, né? Quanto maior essa contribuição aqui, pior seria essa situação, né? Então, é um cenário muito indesejado de descoordenação aqui, tá bom? E, por fim, eu queria destacar a situação em que a gente poderia ter uma falta em um ramo que tem a geração distribuída. Então, no caso, imagine que a gente tem uma falta aqui na barra 848, tá? A gente vai ter a sensibilização do fusível que protege esse ramal, mas a geração que está conectada nesse ramo vai continuar alimentando o curto, né? Então, só a proteção interna da fonte que seria responsável por limpar a falta nesse caso aí, né? Por proteger o sistema. Então, só para demonstrar mais um exemplo, né, de que a filosofia tradicional não está capaz de absorver, não é capaz de absorver essa geração distribuída de forma plena, tá? Pronto, então, frente a esses problemas aí, veio a minha proposta, né? Então, a minha proposta de proteção, ela se baseia na capacidade de coordenação e seletividade, né? E que ela seja capaz de trabalhar em paralelo com o sistema de proteção já presente na redistribuição. Então, como eu falei, o objetivo agora é considerar que esses fusíveis aqui, imagine que a gente tirou, e agora isso aqui representa a nossa microrrede, né? Então, daqui para fora, eu não vou mexer em nada. Ajuste de religador, fusível, eu não quero mexer em nada, para causar o menor impacto possível, né? Para esse sistema já existente, tá bom?
Tá, então como é que funciona essa lógica? Essa lógica ela é baseada principalmente no ponto de acoplamento comum, tá? O relé do ponto de acoplamento comum, ele precisa ser capaz de diferenciar faltas internas de faltas externas, tá bom? E como é que ele vai fazer isso? Se tratando de faltas internas, eu utilizei a função 87, diferencial, tá? Então eu coloquei diferencial de barras como proteção interna da microrrede e atuação dessa proteção instantânea. Então, se você tiver uma falta interna, a proteção diferencial vai pegar, seccionar o trecho defeituoso e a falta vai ser limpa instantaneamente, tá certo? Porém, se você tiver uma falta externa à microrrede, né, você vai ter uma corrente de curto fluindo da microrrede em direção a seu grid, né, ao seu sistema de distribuição, tá certo? E o ponto de acoplamento vai sentir essa sobrecorrente, né? Então, por isso eu utilizei a função 51, sobrecorrente temporizada aqui, tá? Então, como é que acontece na prática? Se for uma falta interna, vai ser limpa instantaneamente. Se for uma falta externa, o relé do ponto de acoplamento vai sentir essa sobrecorrente por um intervalo de tempo pequeno. Sentindo por um intervalo de tempo pequeno, ele vai dizer, bom, se não foi limpo instantaneamente, significa que a falta não é interna, a falta é externa, né? E aí, ele ilha a microrrede, tá? Então, no caso de uma falta externa, como eu falei, né? 87 aqui vai estar em 0, né, na lógica. Então, aqui vai para 1, 51 sensibilizado aqui vai para 1, e aí a gente tem nossa situação de trip aqui, tá certo? No PCC. Tá? Então, ele ilha a microrrede, tá bom? Tá, mas a gente tinha nossa microrrede saudável, né? A nossa rede saudável, conectada, e como eu estou querendo manter a proteção existente da rede de distribuição, seria interessante que eu fizesse essa reconexão, caso a filosofia funcionasse bem do lado de fora, né, o religador atuasse, ou um curto temporário acontecesse, ou então o fusível seccionasse algum trecho defeituoso, tá certo? Então eu vou tentar fazer essa reconexão. Mas como é que ele vai fazer essa reconexão da microrrede? Bom, deixa eu voltar aqui que fica mais fácil de explicar. Como é que ele vai fazer? Ele vai olhar para essa barra aqui que ele está conectado, que é a barra de 158, e se a rede for restabelecida de forma plena, a tensão vai estar restabelecida na barra e a frequência também. Tá, então ele vai olhar para a tensão e frequência e dizer, ó, tá beleza, vou me reconectar. Se o religador entrar em lockout, você não vai ter mais fornecimento de energia aqui e a tensão na barra de 158 vai para zero. Você não tem mais energia nenhuma fluindo por aqui. Então ele não vai fazer essa reconexão, beleza? Só que aí entra um detalhe importante, né? Quando é que ele vai tentar fazer essa reconexão? Ele vai ficar monitorando o tempo todo? E aí eu parametrizei o relé do PCC utilizando o tempo do ciclo completo do religador desse alimentador. Então, por exemplo, no nosso caso aí, o ciclo completo do religador é de 50 segundos. Então, o PCC, o relé do PCC, vai esperar um tempo maior do que 50 segundos e avaliar a situação da barra que ele vai se reconectar, tá certo? Então, colocando isso aqui na lógica, né, eu tenho 81, subtensão aqui, tá certo? Que vai fazer parte desse clipe também, e a subfrequência pegando esse cara. Além disso, a subfrequência, ela toca uma outra situação importante aqui que ela cobre, tá? Imagine que a gente tem aqui uma perda de conexão da geração da rede, né, da subestação, perdão. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ter a tentativa de absorção do carregamento da rede inteira pela geração distribuída. Então você vai ter um afundamento de tensão violento aqui. Né? Então o ponto de acoplamento vai sentir de forma abrupta essa subtensão e precisa ser sensibilizado nesse caso e ilhar a microrrede, fazendo com que a geração distribuída atenda apenas as cargas internas, o que foi dimensionado, né? Como foi dimensionado para isso. Tá certo? Então eu coloquei a 27 aqui com a porta OU, fazendo o triple para pegar esse tipo de situação aqui também. Tá certo? Maravilha. Então chegou a hora de implementar isso no ATP, né? Então aqui é o modelozinho do relé diferencial que eu coloquei, né? E aqui o relé do PCC, que a gente podia ajustar a corrente de picape, a tensão de subtensão, né? Para o picape também, tempo de religamento, subfrequência, então ficou um bloquinho bem ajustável e interessante também para fazer as simulações, né? Para ir reparametrizando, caso necessário. Tá bom? Então, aqui já é a validação da nova proposta de proteção. Então,
No caso de uma falta interna, né, entre a barra do 134 e 860, apenas a diferencial dessa barra foi sensibilizado, tá bom? O religador não sentiu nada, o PCC não sentiu nada, porque a atuação da diferencial é muito rápida, né, e não dá tempo, que é o esperado. Maravilha. Simulação de falta externa em um ramal que é protegido por um fusível, né? Então, a gente tem aqui, a falta ocorre, tem a sensibilização do religador, e tem a sensibilização do relé do PCC, né? Então, aqui já está ilhado, né? Então, aqui ele está ilhado e deixa a proteção atuar, né? A proteção da rede, né? Então, você tem a atuação das curvas rápidas, na curva lenta o fusível é sensibilizado, e depois daquele tempo pré-estabelecido, que eu comentei agora há pouco, a rede volta a ser reconectada e o trip vai embora, tá certo? No caso de uma falta externa no tronco principal, né, que você não tem um fusível, você vai ter aí o ciclo completo do religador acontecendo, né, as duas curvas rápidas, as duas lentas, e o PCC vai se manter ativo, né, ele não vai se reconectar porque o religador entrou em lockout aqui, que era que a gente queria que acontecesse, né? E, por fim, aquela situação que eu falei da perda de conexão da geração da subestação, né? Então, a gente tem aqui as três fases saindo da subestação, né? Indo para zero, né? Então, eu abri aquela chave lá. E o trip do PCC é quase instantâneo também. A subfrequência aqui pega e vai ilhar a microrrede e ela não se reconecta porque a reconexão lá da subestação não foi estabelecida, tá bom? Então, uma vez validado, né, nosso sistema de proteção, a nossa proposta, quais são as conclusões que a gente pode ter desse trabalho, né? Então, foi de fato constatado esses impactos da geração distribuída nos sistemas de proteção convencionais, tá? Foi tudo que eu mostrei aqui. E ainda tem os impactos dos outros sistemas de proteção sem ser sobrecorrente, né? Se tiver relé de distância, por exemplo, enfim, são outros impactos e são outros cenários que também devem ser explorados, né? Caso a caso, né? Então, a nossa proposta de proteção foi focada no PCC e, como eu coloquei, né, que é o diferencial do artigo, né, ela busca causar o menor impacto no sistema de proteção existente, né? Então, você tem um crescimento dessa tecnologia, você tem cada vez mais pontos de conexão, né, surgindo, e a minha ideia foi justamente essa, né? Você poder ter uma solução que não causasse impacto para a rede e facilitasse justamente essa nova conexão que está chegando aí no ponto de vista da proteção, tá? Queria destacar também a questão da proteção adaptativa, né? Não foi implementado porque não era escopo daqui do projeto, né? O carregamento da rede foi todo o mesmo, né? Em todas as simulações, tá certo? Então, eu não me preocupei muito com isso, mas no caso prático, você precisa ter uma adaptação ali, uma reparametrização automática dos relés da proteção interna, a depender do carregamento, da configuração, se tiver um grid ou off-grid, tá certo? E quanto à minha proposta especificamente, né, queria destacar um ponto que eu utilizei a proteção diferencial como proteção interna, mas que eu sei que é uma proteção, na prática, que é uma proteção cara, né, custosa, porque você precisa ter TC em todas as barras, você precisa ter relé digital, claro, com comunicação, né, para poder fazer essa proteção aí. Então, é uma proteção cara. Então, apesar disso, ela é extremamente eficaz, né, e confiável. Então, seria aplicável em sistemas vitais, por exemplo, né, algum tipo de indústria ou hospitais, por exemplo, que precisariam de um alto grau de confiabilidade e um investimento interessante, tá bom? Que fosse interessante esse investimento, né? Bom, então é basicamente isso, né? Trazer algumas referências aqui do artigo, né, da escrita do artigo especificamente, tá? E fazer aqui os meus agradecimentos finais, né? Queria agradecer a todos os professores do departamento por me acompanhar nessa jornada aí. Agradecer a meu orientador, especialmente, né, por estar sempre presente, né, me incentivando e criando oportunidades para mim durante essa jornada. Agradecer a meus colegas aí, meus amigos que a faculdade me deu, né, que estavam comigo no dia a dia. Sem eles, com certeza, eu não conseguiria essa jornada, completar essa jornada. Agradecer a minha família, a minha namorada, por estarem do lado de cá, né, do dia a dia, também segurando a barra sempre comigo, assim como os meus amigos de longa data, né, que minha vida toda estão presentes do meu lado e são fundamentais para a minha estabilidade, para a minha vida. E fazer, por fim, um agradecimento especial ao GCPI,
né, aos amigos que eu fiz lá e ao grupo como um todo, né, sem dúvidas, a minha presença no grupo foi um divisor de águas para mim, na minha formação,